Muito legal, gente. Mais uma vez, estar aqui na frente de todo mundo na quarta-feira não é uma coisa simples. A primeira vez que eu tive aqui no púlpito foi, sem ser no louvor, né, foi na EBD de manhã, e sempre a gente fica um pouco nervoso. Não é só você, Heitor, mas a gente sempre fica um pouco nervoso. Eu lembro que meu pastor, falecido pastor Anderson, falava que quando a gente subia no púlpito, se a gente não tivesse nervoso, alguma coisa estava de errado. Porque falar da palavra de Deus não é uma coisa simples, é uma responsabilidade muito grande. E sempre a gente se prepara e tudo mais, ora e entende que o Espírito Santo que guia a gente, mas mesmo assim a gente ainda fica um pouco nervoso. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Como o pastor Felipe falou, é um tema muito difícil falar sobre perdão. A gente vem tratando sobre algumas coisas que a igreja vem mudando no processo dela, de como a gente saiu lá do antigo templo e está vindo para esse novo e ainda vai construir o restante. E aí a gente vem tendo essas mudanças do entendimento e a gente vem trazendo com mais clareza sobre o que é ser uma igreja relevante e como a gente deve ser um seguidor, de fato, de Cristo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 18, a gente vai ler do 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar suas contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis ouvir. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Quando o senhor chamou o seu servo, disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu servo, assim como eu tive de você? Irado, seu servo o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que aqui foi exposta. Que, em nome de Jesus, isso venha encontrar lugar aos nossos corações, num tema tão difícil para a gente, de se falar, de se agir e de tomar posição, Pai. Que, em nome de Jesus, ao sair daquela porta, venhamos sair diferentes, Papai, e venhamos aplicar tudo que vamos aprender aqui hoje. Amém. Quem nunca aqui passou por uma ocasião de ter que perdoar, de ser perdoado? É um caso que todos nós, se não passamos, um dia vamos passar. Desde pequeno, isso já acontece com as crianças, e quando a gente começa a ter mais maturidade, os casos vão até às vezes piorando. De uma visão mais externa, alguns casos mais simples do que outros, alguns casos que a gente pode falar, poxa, mas isso é fácil de se resolver, vamos ali conversar. Alguns outros que envolvem outras coisas, alguns casos mais sérios que não envolvem só 2 pessoas, mas até mesmo a justiça. É um caso, é uma situação que todo mundo passou e vai passar. Infelizmente, é uma dor que a gente sente às vezes, que a gente segura aquilo para nós mesmos, e até que aquilo vai se tornando uma mágoa, vai nos corroendo, nos torturando. O versículo 34 vai falar: Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo aquilo que devia. A tradução é literalmente essa: torturador.
a pessoa ser torturada. A falta de perdão gera mágoas e te aprisiona. Gera mágoas e te tortura, emocionalmente e até às vezes fisicamente. No blog Metrópole, traz uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatras, que depois da pandemia, cerca de 47% dos casos psiquiátricos aumentaram. Quase 50% dos casos. E muitos desses casos são doenças psicomáticas. O que são doenças psicomáticas? As doenças psicomáticas são problemas físicos causados por sofrimentos emocionais. Elas representam a ligação direta entre a saúde emocional e física. Ou seja, quando um sofrimento psicológico pode, de alguma forma, acabar causando ou agravando uma doença física. É simplesmente quando a gente, por exemplo, no nosso caso, que a gente está tratando hoje, guarda uma mágoa, guarda um rancor, uma situação que não foi resolvida e fica guardando aquilo no nosso coração. Quantos casos a gente tem visto hoje no nosso mundo, no nosso país, de depressão, de pessoas aí se matando. Essa doença, essa situação de doenças psicomáticas trazem, por exemplo, como doenças no sistema respiratório, com falta de ar e sufocamento. A pessoa não consegue respirar. Doenças no estômago, como queimação, dor e náuseas. No intestino e por aí vai. Além de agravar outras que as pessoas podem ter. De certo modo, falando sobre isso tudo, reconheço que perdoar não é simples. Não é um ato fácil da gente simplesmente largar o nosso ego e abrir mão de tudo para a gente poder ter essa ação. Não é uma ação natural, mas sim graça de Deus nas nossas vidas. John MacArthur vai tratar muito bem isso em um dos seus comentários. O perdão reflete a maior virtude humana, pois reflete claramente o caráter de Deus. Uma pessoa que perdoa é uma pessoa que emula ou imita o caráter divino. Nada mais demonstra o amor de Deus como o seu perdão. Uma pessoa que não perdoa é, portanto, uma pessoa com falta de caráter de Deus e sem amor cristão. Não importa como a sua teologia é ortodoxa ou como exteriormente impecável sua moral parece ser. Um cristão que não vai abrir mão de uma atitude de ódio, ressentimento com alguém, tem prejudicado, e ela é uma pessoa que não conhece nem a verdadeira glória da sua humanidade redimida, nem a verdadeira glória da divindade da graça de Deus. Olha como que isso é sério, e às vezes a gente passa batido. A gente acabou de cantar. Como expressar tão grande amor por mim? E o simples fato da gente perdoar vai refletir a glória de Deus nas nossas vidas. E aqui hoje eu queria trazer com vocês 3 situações, 3 pontos para a gente poder aprender, sair daqui buscando perdoar as mágoas dos nossos corações e até às vezes as mágoas que a gente causou em outra pessoa, às vezes até mesmo sem perceber. Vamos começar pelo início do capítulo, no versículo 21. Até quando a gente deve perdoar? Pedro vai falar com Jesus assim. Então, aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo que não até 7, mas 70 vezes 7. A tradição dos judeus, eles tinham uma tradição de perdoar até 3 vezes, baseado lá em Amós, no capítulo 1, que tem algumas repetidas vezes que Deus vai falar sobre perdão de algumas cidades. E aí Pedro pergunta para Jesus, Jesus, eu tenho que perdoar até 7 vezes? Os judeus perdoam até 3, mas a gente, que é seu discípulo, tem que perdoar até 7? Como se ele tivesse ali saindo grandão, né? Que 7 é um número perfeito. E aí ele fala com Jesus assim, eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí Jesus vai e quebra ele pelas pernas. Você tem que perdoar 70 vezes 7. A gente já levou essa palavra lá na EBD e a gente lembra que os adolescentes ficaram assim.
7 vezes 7, 7 vezes 7. Não, vocês não têm que perdoar 499 vezes, gente. Não é isso que Jesus está falando, que vocês têm que perdoar um número limitado de vezes. Jesus está falando aqui totalmente ao contrário, que não importa quantas vezes seu irmão venha falhar contigo, você tem que perdoar ilimitadas vezes. Sabemos que não é fácil, como falei no início, na introdução, mas é exatamente o que Deus está falando, que Jesus está falando com Pedro aqui. Não importa se ele errou uma vez, isso não vai entrar numa lista. Não importa se ele errou de novo na mesma coisa com você, isso não vai entrar numa lista. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, a gente teve a EBD do pastor Felipe, trouxe aqui para a gente, como imitar a Cristo, a importância de ser um imitador de Cristo. E ele veio aqui, deu aquela explicação de que quando a gente vem, vai fazendo uma lista de quando a pessoa erra com a gente. Errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes. Para depois, quando chegar, e a gente poder jogar tudo na cara dela. Era mais ou menos isso que Pedro estava falando. Senhor, quando chegar na 8ª vez, eu posso esmurrar a pessoa, eu posso esganar ela e jogar tudo que eu fiz com ela, que ela fez comigo, para eu mostrar para ela que eu estou certo. Não, não é isso que Deus está fazendo. Ele está falando justamente para a gente não montar essa lista, apagar se a gente tem algum bloco de notas, quando a pessoa erra com a gente e coloca lá nesse bloco de notas. É isso que Jesus está falando com Pedro. Não importa, não importa. Se seu irmão errou 1, 2, 3 ou 4 vezes, isso não é para você guardar essa mágoa. Não é para você colocar no seu coração e ficar ali remoendo isso, remoendo quantas vezes ele pecou contra ti, quando errou. Não importa, meu irmão. Nós somos aqui pessoas diferentes. Cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito. Hoje, eu sou um cara que eu gosto muito de debater. Gosto muito de conversar e colocar a minha opinião nas coisas. E hoje em dia a gente vê que qualquer debate vai por uma linha de briga. Em política, então, nem se fala. Política e futebol, você vai ver sempre alguém brigando por causa disso. E na internet, então, é uma coisa que você mais se vê. E eu sempre gosto de expor minha opinião. Sempre gosto de falar, não penso dessa forma. Mas qual a sua opinião? Como que você pensa? Eu acho isso muito maneiro. E aí, muitas das vezes, eu já vi casos de amigos meus conversando com outros amigos sobre política, e aí, pronto, já era. Sai uma discussão, quebra a amizade, anos de amizade, por causa de deputado 1, deputado 2. E aí a gente vê que não tem o porquê disso. Numa simples conversa, um simples ponto de vista. São pessoas diferentes, cada um vai pensar de um jeito uma vez. Mas não importa. Isso não é para a gente ficar guardando mágoas. Eu estou dando só um exemplo. Não é para a gente ficar guardando mágoas sobre isso. Porque aqui eu sei que em algum momento uma pessoa vai falhar comigo. Quando o pastor Felipe fala muito sobre liderança com a gente. Não tem como a gente olhar para o nosso liderado e esperar que ele seja o liderado perfeito. Um momento ele vai errar com a gente, e ele pode errar de novo, e ele pode errar de novo, e ele pode errar de novo. Mas a nossa missão está aqui para fazer como Jesus está chamando a gente para fazer. A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar, pegar na mão e ir caminhando junto. Não é perdoar e esquecer da pessoa. É perdoar e continuar com a pessoa caminhando, porque você também erra. Você, a qualquer momento, pode errar com a pessoa. E se alguma pessoa um dia estiver magoado com você, você também pode, para estabelecer a união, seguir e chegar a ela e pedir para que isso possa ser resolvido. Não importa. O perdão não tem limite, meus irmãos. E aí, para continuar, já dando a introdução do próximo ponto, por que perdoar? Jesus vai mostrar uma parábola a Pedro, que é a parábola que a gente viu do reino dos servos com o rei, dentro desse reino. Essa parábola consiste em 3 personagens que são mais enfatizados. Um rei, o servo do rei e o conservo do servo. Fica meio confuso, mas a gente vai entender. Jesus está tratando nessa parábola um pouco da misericórdia que o rei teve com esse servo. Esse servo, aqui na minha versão, na NVI, está falando que ele devia uma quantidade muito grande de prata. E aí, em algumas versões, vai falar
ele devia 10.000 talentos. Hoje, nessa quantidade, um talento valia 35 quilos de ouro. Alguém tem noção aí de quanto está valendo 1 grama de ouro? Pode falar. Ninguém tem noção, né? 12 o quê? 12 reais? 1 grama? 1 grama de ouro, meus irmãos, está valendo 439 reais. Isso eu não sei, não é por causa da palavra, não. É que um dia eu vou casar, e então a gente já está vivendo negócio de aliança, aí já começa a ver essas coisas, né? Mas 1 grama, 1 grama. Vai calculando aí o valor da aliança. 1 grama de ouro está valendo 439 reais. Ele devia 10 talentos, que um talento valia 35 quilos de ouro. E aí, fazendo essas contas todas, ele estava devendo a esse rei mais ou menos 154 bilhões de reais. Muita grana. Uma grana, um valor absurdo, que provavelmente, naquela época, era impossível de ser paga. Ele teria que fazer gerações da família dele trabalhar de graça para esse rei, e o rei queria prendê-lo. Então, provavelmente, a família toda daquele cara seria presa. Mas aí ele é liberto, e o seu conservo lhe devia 100 denários. 1 denário era o valor do dia de trabalho. Então, era apenas 100 dias. Se o conservo conseguisse, trabalhava para outra pessoa por 100 dias e pagava aquele cara. E aí, aquele servo vai e não perdoa. Olha a diferença. Uma dívida imensurável, um valor absurdo, impossível de ser pago para aquele servo, e 100 denários. Um valor totalmente acessível para aquele cara, para o servo, e para o conservo era um pouco mais difícil de ser pago. Alguém achou alguma semelhança nessas dívidas? É exatamente assim que às vezes acontece conosco. Da mesma forma que Jesus na cruz pagou uma dívida que não tem a menor possibilidade da gente pagar, não tem valor nenhum que a gente ofereça, que a gente possa pagar essa dívida que Jesus pagou na cruz por nós, e às vezes a gente deixa de perdoar um irmão por uma coisinha que foi falada. Deixa uma mágoa no casamento construir raízes, porque o seu ego é maior do que pedir desculpa para o seu cônjuge. Uma relação de amizade de anos, criando raízes de mágoa, sendo torturada por causa de um debate. Dessa forma, continuando a história, o rei fica sabendo, pelo fato dos amigos daquele servo, daqueles outros servos, irem contar ao rei. E aí ele vai atrás desse servo de novo, do que tinha maior dívida, e manda que ele fosse para a prisão ser torturado. Como disse, independente, irmão. Independente do que aconteceu com você, do tamanho da sua dor, do tamanho do seu sofrimento. Isso só vai atrapalhar a você mesmo. Luciano Subirá vai falar uma frase que é muito, muito chocante, né? Pelo menos para mim. Quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que a outra pessoa morresse. Isso vai somente te atrapalhar, meus irmãos, porque só vai te afastar. Independente de qual foi a sua dor, perdoe. Em Hebreus 10, versículo 14 e 17, vai falar assim: refletindo tudo que Jesus fez por nós, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta:
dos seus pecados, a iniquidade não me lembrarei mais. Infelizmente, muitas das vezes a gente acha que a gente está perdoando, a gente vai, gasta um tempo danado para fazer as pazes, mas só finge para nós mesmos que a gente está indo lá e perdoando. Sendo que, como eu falei, a gente vai, deixa, perdoa, mas não quer mais contato com aquela pessoa, não quer mais tratar nenhuma situação, não quer ver nunca mais. O perdão é uma coisa que a gente esquece. A gente não se lembra mais. Quando a gente perdoa, a gente constrói uma nova história a partir daquilo, como se nada tivesse acontecido. Quando a gente perdoa, a gente se esquece de tudo. E a partir daquele momento, a gente começa a entender que aquela pessoa também pode errar comigo e eu posso errar com ela. Já entendemos quantas vezes eu tenho que perdoar, por que perdoar. Tá, mas como eu vou perdoar? O que eu tenho que fazer daqui quando eu sair daqui e eu perdoar? Queria que vocês abrissem agora Filipenses 2, do versículo 5 a 8. Nós já entendemos aqui quantas vezes a gente deve perdoar, que o perdão não tem limite, que independente do que foi acontecido, a gente deve perdoar, se foi uma, se foi duas, se foi 3 vezes. A gente entende que a gente tem que perdoar porque a gente foi perdoado, o porquê da gente perdoar. Porque assim como recebemos perdão, nós também temos que exercer esse fato como graça, como o rei foi gracioso com aquele servo, nós também temos que entender que essa graça vem sobre nós. E como a gente perdoar, vai ser assim. Filipenses 2, do 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não se considerou o ser igual a Deus, e era o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a Deus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Como a gente deve perdoar? Imitando a Cristo. A gente já teve palavras sobre isso, algumas vezes, sobre o perdão. Mas, como o pastor Felipe, é muito difícil para a gente ainda exercer o perdão. Mas como perdoar? Imitando a Cristo. O único modo da gente conseguir sair daqui hoje é querer imitar a Cristo. Como a gente leu no texto de John MacArthur, a única forma da gente imitar a Cristo é recebendo o Espírito Santo. O pastor Alisson aqui trouxe uma vez uma palavra que foi muito forte para a gente, que dizia que se a gente recebeu o Espírito Santo de fato, era impossível a gente imitar a Cristo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo e ele começa a agir sobre as nossas vidas, a gente vai, ainda assim que seja difícil, começar a imitar a Cristo. Cristo suportou tudo. Humilhação, xingamentos e até mesmo ser chamado de demônio. Mas mesmo assim, até na cruz rogou por nós. E às vezes a gente não consegue deixar que o nosso ego se vá para a gente perdoar o nosso irmão. Não importa o tempo, quão doído foi, se a pessoa não está aqui mais, perdoe. Eu vi um caso de uma senhora que estava magoada com um parente seu, e aí esse parente faleceu. E ela ficou por muitos anos remoendo aquela situação, porque ela já não tinha como perdoar aquela pessoa mais, porque não estava aqui. E ela sentia essa dor como se ela tivesse alguma mágoa consigo mesmo. E muitas das vezes esse perdão também precisa ser liberado. Se perdoe. Não importa se é com uma pessoa que está aqui na sua cidade, se ela já não
já viajou e está morando em outro lugar. Não importa se é com seu familiar ou com seu amigo. Perdoe, porque assim nós vamos refletir a glória de Deus, a graça de Deus. Assim nós vamos estar mostrando como o nosso Deus é gracioso e misericordioso. Nós não merecíamos nada, e mesmo assim fomos perdoados através de Jesus na cruz. E dessa mesma forma, devemos imitar a Cristo. Devemos ser um seu seguidor e fazer assim como ele fez. Baixe sua cabeça, por favor. Durante essa pregação toda, eu tenho certeza que você pensou em alguém, que você imaginou alguma situação e, mesmo que tenha se resolvido algum momento da sua vida, mesmo que você já tenha tentado tratar, mas essa situação ainda se permanece. Essa pessoa ainda está machucada, ou você mesmo às vezes está machucado. Traga essa pessoa à memória agora, tire essa mágoa do coração, para que você não fique torturado, para que isso não venha te trazer preocupações que não são suas, que estão entregues na mão de Deus. Que em nome de Jesus, que você libere esse perdão, que você receba esse perdão, seja do que for. Porque um dia, se você aceitou Jesus Cristo, você já foi perdoado. E se você aceitou Jesus Cristo, esse perdão vai ser refletido na vida das outras pessoas através da sua vida. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor Deus, para entregar nossas vidas a Ti. E sabemos que quando a gente fala de perdão, Pai, é tão bonito a gente ouvir a história que os outros contam, mas nós nunca queremos falar da nossa história, das pessoas que nos magoaram, que a gente não consegue esquecer, das pessoas que fizeram mal para a gente não consegue esquecer, mas também de todas as vezes que nós fizemos mal a alguém, de todas as vezes que nós, de certa forma, magoamos e machucamos alguém. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor Deus, tratar os nossos corações, que o Senhor possa, Pai, trazer realmente uma consciência de que a vida não é nossa, Pai. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós agora vivemos para Ti. E se nós vivemos para Ti, se nós somos pequenos Cristos, Pai, nós queremos, Pai, repetir, imitar o Senhor, assim como foi falado nessa noite. Nós queremos, Pai, aprender a perdoar. Nós queremos, Pai, ter coragem para procurar, para falar e para resolver, Pai, todas as pendências. Que o Senhor possa nos dar força para isso, Pai. Sabemos que é muito difícil, mas também sabemos que não é impossível, que o Senhor pode nos fortalecer para isso, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, nessa noite. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, Senhor Deus, não só na juventude, mas também com adultos, com idosos, Pai, que às vezes levam mágoas durante toda uma vida de coisas que aconteceram, Pai. Mas nós queremos nessa noite pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos liberte disso, que o Senhor nos liberte dessa prisão, Pai, e que nós possamos aprender com Jesus, que perdoar é o melhor caminho, porque quando a gente perdoa, a gente não está libertando o outro, a gente está libertando a nós mesmos. Nós estamos em paz, nós ficamos em paz. Por isso, Pai, que nós possamos ter essa consciência e viver realmente aquilo que o Senhor quer e que o Senhor pede para cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe o Wagner, que esteve aqui conosco nessa noite, e que essa palavra possa fazer muito sentido, meu irmão, para cada um de nós. Fez muito para mim. Fez muito para mim.